Kevin Viveiros pode virar reforço do Corinthians. O atacante colombiano de 25 anos de idade, que faz sucesso com a camisa do Atlético Paranaense, passou a ser pedido por torcedores do Corinthians nas redes sociais. A mobilização foi tão grande que até virou debate dentro do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol e ela assegurou que, apesar de bom jogador, Kevin Viveiros está completamente descartado, tudo por causa da questão financeira. O colombiano foi comprado do Atlético Nacional por 5 milhões de dólares. O Atlético Paranaense gastou 27 milhões e meio de reais para fechar com o atleta no ano passado. O Viveiros, inclusive, se tornou o reforço mais caro da história do Atlético Paranaense, superando os 24 milhões de reais que haviam sido gastos em Vitor Roque. Hoje, certamente o Atlético Paranaense não negociaria o Viveiros por menos de 10, 11, 12 milhões de dólares. E não há nenhuma chance de o Corinthians fazer um investimento desse tamanho, primeiro porque não há dinheiro. Depois porque se houvesse, a busca seria por outro tipo de jogador. Viveiros, que na atual temporada soma 4 partidas com 2 gols e 1 assistência. Na temporada passada, sua primeira com a camisa do Furacão, 25 jogos, 10 gols e 3 assistências. Também me perguntaram sobre Mastriani, centroavante que não vai ficar no Atlético Paranaense. Esse nome não agrada. A avaliação é de que não é um jogador para o nível do Corinthians. Dorival gostaria de contar com mais 2 atacantes, um meio-campista e mais um defensor. Difícil imaginar que até o fim da janela de transferências, Corinthians atenda a tantos pedidos de reforços. E você acha que o Timão precisa de que nível de contratação? Já usa o espaço para comentário para registrar. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que tenta a contratação de uma joia do Mirassol, Christian Araújo. Meio atacante que disputou com a camisa 10 do Mirassol a Copa São Paulo de Juniores. Ele termina o torneio com 16 anos, mas começa com 15. Foi alvo recente do Timão. Posso assegurar que o Corinthians procurou o Mirassol com proposta oficial para a compra do atleta. Os valores da negociação, incluindo bônus, poderiam chegar até R$1 milhão, mas o Mirassol decidiu rejeitar a proposta, como já havia feito com a oferta do Hoffenheim no início dessa temporada. Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e Grupo City são outros interessados no jogador, que havia feito boa parte de suas categorias de base no Palmeiras, mas havia sido contratado pelo Mirassol em 2025. Só para completar, importante contar que o Corinthians deve ter o retorno de Breno Bidon para a partida contra a Portuguesa nesse domingo. O volante, que virou desfalque nos últimos jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente nessa sexta-feira e só não joga se Dorival Júnior não quiser. E o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na metade do ano. Isso está decidido entre o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Tudo por causa da necessidade de entrada de dinheiro. Marcelo Paz foi categórico a explicar esse caso, abre aspas para ele, não teve nada sobre o Bidon até agora. Pelo André, sim, houve procura, mas nenhum jogador sai agora, não tem a menor chance. Eles continuam no clube, só que na janela na metade do ano é necessidade, vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. O Dorival sabe, o presidente, que é o líder desse processo, sabe. Hoje o clube está com tudo em dia. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, da Supercopa, direitos de imagem e salários. Também por isso precisamos vender jogadores, disse Marcelo Paz em uma entrevista à ESPN. Queria acrescentar alguns detalhes importantes. Você, torcedor corintiano, não deve sonhar com transferências de 40, 50 milhões de euros para atletas, por exemplo, como Breno Bidon e também André. Hoje esses dois, ao lado do Yuri Alberto, são os atletas mais valorizados do elenco alvinegro. O patamar que o Corinthians parte para tratar sobre esses atletas é do recorde da venda do Corinthians, feita com o Moscardo, 18 milhões de euros. Nicola, então você está querendo dizer que o Corinthians vai vender o Bidon e o André por 18 milhões? Não. Eles partem desses números, sonhando em 20, em 25, em no máximo 30 milhões de euros. Há uma preocupação muito grande do Corinthians em não falar em 40, 50 milhões de euros, porque depois essas propostas não chegam e o Corinthians vai precisar se desfazer desses atletas por cifras inferiores, causando enorme pessimismo no torcedor corintiano. E você? Quais seriam os seus preços para Yuri Alberto, para André e para Bidon? E se você pudesse escolher só um dos três para vender, qual seria? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal para explicar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiade.
meio atacante, marroquino, que tem dupla cidadania, é também holandês. Ele chega ao Corinthians para ganhar 400 mil reais por mês. Importante, esse salário não tem bônus nem luvas. Os bônus costumam ser pagos atrelados a desempenho e a metas alcançadas. No contrato dele não há nada que preveja isso. As luvas são um prêmio pela assinatura do contrato, algo muito usual para jogadores que estavam livres, como o caso dele. Mas o Corinthians decidiu bancar apenas 400 mil mensais. Eu digo apenas porque a realidade do Corinthians tem salários muito maiores. Memphis Depay, por exemplo, custa 6 milhões de reais por mês. O Yuri Alberto teve recentemente seu contrato prorrogado e fatura na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Labiad chega para ser dono de um salário intermediário do elenco alvinegro. Quero registrar ainda que o contrato dele se encerra em dezembro de 26, enquanto o Memphis Depay, que o indicou, pode deixar o clube na metade do ano. Ah, tem um detalhezinho importante. Se o Labiad fizer pelo menos 50% dos jogos do Corinthians daqui até o fim do ano, e por cada um desses jogos estar em campo em pelo menos 30 minutos, o vínculo dele é prorrogado até dezembro de 2027, nas mesmas condições que eu citei. Bom ou mau negócio? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar que o Corinthians conseguiu uma economia gigante, com 3 atletas que estavam completamente fora dos planos da comissão técnica, da diretoria e, em especial, do torcedor corintiano. Marcelo Paz foi responsável pelas saídas de Kaká, negociado com Vitória, de Félix Torres, emprestado ao Internacional, e de Héctor Hernandes, que teve seu contrato rescindido. Com a saída desses atletas, o Corinthians conseguiu uma economia superior a 1 milhão e 100 mil reais por mês. São mais de 12 milhões de reais de economia até o fim da temporada, incluindo também o 13º e todos os impostos. O Kaká ganha na casa dos 400 mil mensais e foi emprestado ao Vitória sem custos, mas com o time baiano assumindo 100% dos vencimentos. O Félix Torres ganha 700 mil mensais, foi emprestado ao Internacional sem custos, com o Colorado assumindo 50% dos seus vencimentos. Ou seja, vão restar para o Corinthians 350 mil por mês, 350 mil para o Inter. Já Héctor Hernandes, que ganhava 400 mil mensais, rescindiu seu contrato e se tornou reforço do Gil Vicente. O Corinthians deixa de pagar esses 400 mil por mês pro atacante espanhol. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Qual a chance de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virar reforço do Corinthians? O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés. Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante, e dá para dizer que o negócio está completamente descartado. O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. E Memphis Depay vai ou não renovar com o Corinthians? Ele foi perguntado sobre o tema por Romário. Vale a lembrança de que o contrato do holandês se encerra em 30 de junho. Dá uma olhada no que disse o Memphis, abre aspas, Corinthians e eu vamos se sentar para conversar. Estou super aberto. Temos que discutir isso. O equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente você vê no Brasil outros clubes grandes gastando muito dinheiro em jogadores. Há 6 ou 7 anos eles não faziam isso, não estavam aptos. Então, o Memphis deixa claro que está disposto a conversar, entende as dificuldades financeiras do Corinthians e sinaliza com a possibilidade de uma redução salarial. O ponto é que para que ele se torne um jogador interessante aos olhos do Corinthians para uma prorrogação, o Memphis precisaria reduzir em pelo menos 50% o seu custo. Hoje ele ganha ou custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. Timão toparia renovar com ele se ele aceitasse reduzir esse custo para algo na casa dos 3 milhões de reais por mês.
Diante desse cenário, dá para imaginar que o Memphis consiga propostas mais vantajosas no exterior, especialmente se conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Ele será convocado com certeza pela seleção holandesa. Até esse momento, o Memphis não foi convidado para tratar absolutamente nada sobre a renovação. Isso vai ser assunto mais para frente. A saideira sobre o Corinthians, Timão está contratando Levi Dias, zagueiro de 17 anos, e Christian Oliveira, volante de 19 anos, que também pertencem à base do Flamengo. Outro jogador do Fla, o zagueiro Yuri Melo, também já havia sido contratado. Diante desse cenário, todos os jogadores chegando para o Sub-20, a ideia do Corinthians é ter um Sub-20 melhor do que o da temporada passada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.